Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira, né? Já vamos para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, né? E aí nós encontramos a rejeição de Jesus em Nazaré, né? E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos também o seguiram. E chegando o dia de sábado, o dia do Sabá, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde ele vem, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada, e como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Da própria terra dele lá, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Perguntavam. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. É o lugar mais difícil, são as pessoas mais difíceis de você levar a palavra de Deus, mostrar que você está buscando a sua conversão a Cristo, porque as pessoas te conhecem mais de perto, sabem mais dos seus erros, no meu caso, sabem mais dos meus erros, da minha forma de agir, né? E aí fica difícil. Mas esse aí que está procurando, né? E se você buscar, né, os apóstolos, quem foram os escolhidos, né, também você vai assustar. Não foi escolhido ali nenhum doutor da lei, não foi escolhido ali uma pessoa exemplar e tal. Não, são pessoas rudes, né? O Pedro, um sujeito violento, né? Tá certo? Enfim, né? Mas os de casa, né? Tem um ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? Pronto. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. Quer dizer, na própria terra de Jesus, ele fez poucas obras, né? É o que diz a palavra do Senhor no capítulo 6, verso 5. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa. Você já pensou? E é assim, né? Aí ele escolheu, né, os 12 apóstolos, né? E ele disse para os 12 apóstolos, né? Ordenou que nada levassem para a sua jornada, determinou que chamou os 12, né? E começou a enviá-los de dois em dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então saíram os apóstolos de dois em dois, né? E Jesus deu poder para eles sobre os espíritos do mal. E ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias e que não vestissem duas túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pé que estiver debaixo dos vossos pés. Sacudi o pó, desculpe. Que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para os daquela cidade. E eles foram pregando que os homens se arrependessem. A pregação era o quê? Arrependam-se. A mesma pregação lá de Noé, né? Noé falava que arrepende-se, convertam-se a Deus. Olha, eu estou fazendo um barco aqui, uma coisa que ele não sabia nem muito bem o que era, um projeto de Deus. Olha, 120 anos falando a mesma coisa, né? Então você observa que Jesus, ele foi perfeito em todos os aspectos de sua vida. A maior parte da vida de nosso Salvador passou a ele em paciente labor na oficina do carpinteiro de Nazaré. Anjos ministradores
assistia o Senhor da vida quando caminhava ao lado dos camponeses e jornaleiros, sem ser reconhecido nem honrado. Cumpria fielmente sua missão quando trabalhava em seu humilde ofício, como quando curava os doentes ou andava sobre as ondas tempestuosas do mar da Galileia. Assim podemos nós, nos mais humildes deveres e ínfimas posições da vida, andar e trabalhar com Jesus. Então, eu devo andar e trabalhar, né, com o espírito voltado para Cristo, né? É isso que eu devo fazer, tá certo? Nós devemos buscar isso, a essência da nossa vida é Cristo. Que Cristo viva em mim, que Cristo esteja em mim, né? Depois nós temos no capítulo 6 a morte de João Batista, né? Questão de Herodes lá, que foi escutar a mulher, eu te dou o que você quiser. Ela perguntou à filha, a filha falou que era a cabeça de João Batista. E isso foi feito, né? Você já conhece essa história. Depois tem a multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixes, né? Que é muito também interessante, né? E Jesus andando sobre o mar, né? Ele andou sobre o mar e imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaide, enquanto ele despedia a multidão. Enquanto ele falou, entra no barco e vai embora, que eu vou despedir aqui essa multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram: por que todos o